continente africano é amplo e diverso. Várias culturas habitam esse espaço. As culturas musicais do norte da África são diferentes das do resto do grande continente, pertencendo a uma área cultural afroasiática mais do que a uma área africana. Além disso, deve-se ter em conta que o norte da África está próximo da Europa e fez parte por centenas de anos do Império Romano, sendo em seguida território conquistado pela expansão do islamismo. Quando falamos sobre música africana, estamos nos referindo às culturas musicais dos povos africanos do sul do deserto do Saara, ou seja, estamos falando sobre a África Negra. De acordo com muitos pesquisadores, as populações negras da região subsaariana derivam majoritariamente de um mesmo grupamento humano, que teria se estabelecido originariamente no território do atual Camarões, há cerca de 2.000 anos. Esse contingente humano chamava-se a si próprio de Bantu, que significa ser humano. Eles eram agricultores e criadores e tinham conhecimento de metalurgia. Tal grupo migrou em direção ao sul e ao leste da África, deslocando algumas populações nativas, como os pigmeus, os hotentotes e os bushmen. Desse modo, a maior parte das populações e das culturas que se encontram nessa enorme região é Banta. A prova dessa origem comum está em que a quase totalidade das línguas e dos dialetos falados nesse território pertence ao mesmo tronco linguístico, sendo comprovação disso o fato de que todos eles se referem ao ser humano usando a palavra Bantu, com reconhecíveis e naturais diferenças, evidentemente. Essa origem comum sugere uma certa uniformidade básica na variedade cultural e também musical de boa parte da África Negra. África, o chamado continente negro, lugar da espaçonave Terra, onde há milênios a espécie humana nasceu. Espaço geográfico que vem abrigando ao longo dos tempos sociedades, línguas e culturas muito variadas. A África nunca foi uma realidade homogênea, em termos humanos ou culturais. Alguns povos africanos, vindos de Angola, do Congo, de Moçambique, da Nigéria, do antigo Daomé e de outras partes do continente negro, atravessaram o Oceano Atlântico para desembarcar no Brasil. Os africanos que primeiro chegaram aos trópicos brasileiros vieram da costa ocidental africana ao norte do Equador. Foi o chamado Ciclo da Guiné. Depois foram os Bantus. A palavra Bantu significa os homens. Vinham das regiões de Angola e do Congo, da África Central Atlântica. Os povos Bantus possuíam uma longa história. Produziam objetos de cerâmica, praticavam agricultura e criavam gado. Haviam domesticado diversas plantas e dominavam as técnicas da metalurgia. Além disso, bem antes da chegada dos europeus na África, se ordenavam em estados, conheciam o comércio, a moeda e a escravidão. Os Bantus conferiam um valor sagrado ao ferro. Como muitos outros povos, celebravam a sua potência divina. Por toda a África e no Brasil, espalharam-se deuses metalúrgicos. O sagrado está presente em todos os instantes e em todas as instâncias da vida banto. O natural e o extranatural são inseparáveis. Os Bantus acreditam na existência de dois mundos, o visível e o invisível. Acreditam na interação desses mundos e em um Deus que é criador e pai de tudo que existe. Pai dos homens, pai das coisas, pai dos insetos. Deus, criador de toda a criação, não pertence ao mundo dos seres, das criaturas. Ele é o incriado, o princípio, sem princípio,
de todo e qualquer princípio. Como dizem os Bakongos, acima de tudo reina Zambi Pungu. Kalunga Zambi, dizem os Ambundos. São nomes que traduzem, sempre, ideias de união, laço ou vínculo supremo. Os Bantus cultuavam deuses chamados Inquices e reverenciavam os seus antepassados. Os antepassados têm sua aldeia à maneira dos vivos. Na aldeia, possuem casas e campos. São senhores e proprietários da terra e da água, das florestas e do sertão, com todos os animais que neles vivem e as palmeiras de vinhos que nelas crescem. Dizem que os atiradores reais eram capazes de lançar sucessivamente 28 flechas antes da primeira flecha disparada se cravar no chão. Várias culturas da África Negra, em função das suas semelhanças culturais, carregam uma curiosidade em comum. Em vista da integração existente entre movimento, dança, canto e ritmo, como um conjunto de manifestações inseparáveis, não existe nas línguas africanas tradicionais uma palavra que especifique música, no sentido de melodia cantada ou instrumentada fora do contexto da dança e da confraternização social. Existem palavras para significar estilos, repertórios ou formas musicais. Atualmente, por influência da cultura ocidental, houve a incorporação de palavras como musique, do Quênia, ou musique, em Camarões, respectivamente provenientes do inglês music e do francês musique. Nas culturas tradicionais da África, não existem sistemas de notação para a música. Pelo contrário, na percepção africana, a ideia de escrever música e tocá-la a partir de uma pauta, como faz o músico ocidental, seria pobre e limitada, já que trata-se de uma cultura em que os aspectos visuais estão completamente ligados aos sonoros e são tão importantes quanto estes. A tradição cultural é repassada na África Negra por meio da tradição oral. Quando o assunto é música, existe a figura do contador de histórias nas aldeias africanas, especialmente na África Ocidental, que é a parte do continente que fica de frente para o Brasil. Esse educador é chamado de griot, do francês griot, que por sua vez é provavelmente uma corruptela da palavra portuguesa criado. Esse é o nome dado para a pessoa na tribo ou na etnia que tinha, e ainda tem em aldeias remotas, o papel social de passar adiante histórias sobre os feitos e as aventuras dos heróis, das heroínas e dos antepassados em geral. Ele tinha também a incumbência de ensinar as canções, que registravam as explicações que se tinha sobre a vida e o mundo, ou ainda sobre um fato marcante do passado. Essas histórias não eram necessariamente histórias verdadeiras, mas davam alguma satisfação à curiosidade das crianças e dos jovens. Os griots eram tão importantes que, se fossem capturados numa guerra entre tribos, não eram mortos ou presos. Eles eram mantidos em sua função como repassadores e inventores de histórias e de canções. O chefe da tribo vencedora queria que o griot capturado pudesse contar as suas vitórias como guerreiro e líder. Assim o deixava viver. Fazer mal a um griot era prejudicar a transmissão da tradição e um desrespeito aos antepassados em geral da tribo vencida. É interessante dizer que as crianças que ouvem os griots devem aprender os contos e as canções, de modo que possam também repassá-los adiante, mantendo-se viva a memória daquele povo específico e também a sua identidade histórica e cultural. Quando isso ocorre, a criança ou jovem estará fazendo também o papel de griot.
Griot era o nome dado aos contadores de histórias, genealogistas, músicos e poetas responsáveis pela transmissão da tradição oral no antigo Império do Mali. Que é um império que é muito glamuroso dentro do contexto da história ocidental, né? É porque estava associado com riqueza, com ouro, foi um império muito poderoso que se forma numa determinada luta onde Sundiata Keita ganha de seu opositor em 1235. Essa história é contada desde 1235 e hoje sabe-se dessa história porque ela foi contada. Os griots contadores de histórias eram guardiões da memória das lutas e glórias de seu povo. Havia várias modalidades de griots. Os griots instrumentistas, os griots cantores, os griots animadores, entre outros. Havia também mulheres que exerciam a função de griot. Os griots músicos eram responsáveis pela preservação de canções importantes para o Império Mali. Eles usavam instrumentos como o corá e o balafon, ainda presentes na cultura africana. Nesse contexto cultural, a manifestação artística popular ou étnica configura uma totalidade, em que, a rigor, não existe um espetáculo a ser visto por uma audiência. Aquilo que se poderia chamar de audiência também participa do espetáculo. Nas danças, em geral, existem movimentos e gestos cuja finalidade é a comunicação e interação com a aparente audiência. Na verdade, como já dito, não há um espetáculo a ser visto, mas uma realização de todos, uma celebração da comunidade. Do mesmo modo, não existe só dança, mas também o que chamaríamos de teatro, envolvendo pantomima, gestos e certas formas de andar que contagiam a todos. Uma vez que música, dança e cotidiano estão intimamente interligados na cultura africana, um músico não apenas toca o seu instrumento. O instrumentista, portanto, não produz apenas sons. Ele move também as mãos, os dedos e mesmo a cabeça, os ombros e as pernas. Ele também dança ao tocar o seu instrumento, expressando-se corporalmente sem uma estética básica ou previsível, como seria do gosto ocidental ou europeu durante o processo de produção musical. A música da África Negra é, assim, uma totalidade na sua exuberante realização. É como se tudo acontecesse ao mesmo tempo e tivesse uma integração expressiva única, incluindo a notável interação de todos na comunidade. Tudo parece importante ao mesmo tempo: movimento, ritmo, dança, fala e canto.
África negra em geral, existe um conceito de tempo muito diferente daquele da Europa. As frases rítmicas de referência são transmitidas por aquele que ensina um ritmo por meio de fonemas em sequências ou frases ritmadas que proporcionam uma memorização do ritmo. Sarakamurubana, 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 Bailike, 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 Sarakamurubana, 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 Sarakamurubana. Os instrumentos usados na música tradicional da África Negra são resultado do material que havia disponível nas aldeias e nos povoados, como troncos de árvores, madeira em pranchas, cabaças, cordas de sisal, couro, ferro fundido, bambu, sementes, pedras, chifres, peles e ossos de animais. O envolvimento das crianças com os instrumentos musicais se dá desde muito cedo, fazendo parte da vida da família, das brincadeiras e das festividades. Assim, as crianças desenvolvem intimidade com os instrumentos desde bem novas, sem maiores formalismos no processo de ensino e aprendizagem. Tocar é algo que faz parte da sua vida, do mesmo modo como cantar e dançar. Alguns dos mais conhecidos instrumentos da cultura da África Negra são o afoxé, o agogô, o berimbau, o caboletê, o cachixi, a cuíca, o djembe, o ganzá, a maraca, o reco-reco e diversos tambores. Nas aldeias de todo o continente, o som e o ritmo do tambor ou dos batuques expressam o clima das pessoas. O tambor é sinal de vida, sua batida é o coração da comunidade.
O som dos tambores ocupa um lugar especial na história de África. Os tambores acompanham qualquer tipo de cerimônia, nascimentos, mortes, casamentos, juntamente com uma dança ritual. O som repetitivo de muitos tambores é também uma parcela necessária para estimular emoções, numa batalha para inspirar coragem e paixão. África. Entre os tambores mais conhecidos destacam-se o djembe, o ngoma e o ndungu. O ngoma é um tambor encontrado em toda a África Bantu, construído esticando uma pele de animal sobre um cilindro de madeira. É um tambor alto e cilíndrico, produz um som grave semelhante às congas. O seu uso foi levado pelos escravos negros por todo o mundo. Ndungu, tambor pequeno de forma alongada, com um tom muito elevado, feito a partir do tronco de uma árvore. Apresenta diversas configurações. É fabricado a partir do tronco escavado de uma árvore e tem aproximadamente 1 metro de altura. Devido ao seu peso, tem de ser pousado no chão. O ndungu é originário da região do antigo Reino do Congo. Simboliza poder, pelo que confere e atualiza o poder político do Soba. É utilizado nas cerimônias religiosas, sociais e lúdicas. Nos julgamentos, o ndungu serve para comunicar com assistência. A um determinado toque impõe silêncio e a ordem. África. O djembe é possivelmente o mais influente e básico de todos os tambores africanos. Foi originalmente criado como um tambor sagrado para ser usado em cerimônias de cura, ritos de passagem, adoração ancestral, ritmos de guerreiros, bem como danças sociais. O ritmo do tambor djembe é usado sobretudo à noite nas celebrações durante a lua cheia, primavera, verão e inverno, casamentos, batismos, homenagens de mães, imediatamente após o Ramadã ou outras celebrações. O djembe é o tambor do povo Mandinka, cujas origens remontam do grande império do Mali no século XII. O djembe também é conhecido como djembe, jembe, sambai, imbi ou iembe. Em grande parte da África, certos tambores simbolizam e protegem a realeza e muitas vezes são colocados em habitações sagradas. África. Os tambores serviam também de meio de comunicação, assim como os telefones hoje. Era através do som do tambor que as tribos comunicavam, muitas vezes a quilômetros de distância. Os tambores eram usados para sinalizar reuniões, perigos e muito mais. Nas comunidades africanas, reunir-se em resposta ao som da batucada é uma oportunidade para dar um sentimento de pertença e de solidariedade. A kalimba é um instrumento típico do Zimbábue, país da África, mas é também usada como um símbolo do continente. A kalimba não possui um único sistema de afinação. Cada tocador de kalimba pode escolher o seu próprio modo de afinar o seu instrumento. Diz uma lenda que um dia desses, Deus, estando exausto, sentou-se e pôs a mão assim atrás da cabeça. Nessa época, não existia nada. Nada. Não existia terra, nem água, planta, nada. Era apenas um vazio preenchido por nada. E Deus perambulava de um lugar para o outro, quando de repente pôs a mão na consciência que lhe disse: por que você não faz um instrumento? E Deus fez um instrumento musical. Logo surgiu a kalimba. Quando vocês encontrarem com uma kalimba na África, você vai perceber que ela tem uns anéis nas teclas que faz com que ela tenha uns sons únicos, sendo que quando você toca, ela nunca repete o mesmo som. Dizia a lenda que Deus fazia música.
o Ocidente diz que 1 ano, aliás, 1000 anos, são como um dia para Deus, conforme um dos livros da Bíblia. Os africanos não têm essa conotação de tempo, porque o tempo é inseparável do espaço. Com Deus tocando calimba, passaram-se mais de 30.000 anos, até que, num determinado momento, ele cochilou um pouco e se surpreendeu com o som que saiu. Quando a gente dorme, a gente continua escutando a música. E quando Deus cochilou, saiu outro som, outra nota. No que Deus para e abre os olhos, bem na sua frente caiu alguma coisa. Era o homem. Quando olhou em volta, tinha planta, água, tudo. Enquanto ele tocava, todo o universo criara-se ao som da calimba. Vendo o homem ali, na sua frente, Deus olhou para o instrumento e pensou: bom, agora eu vou ver como é que ele cai de novo. Pelo menos eu vou tocar, né? Qual foi a nota que eu toquei mesmo? E ficou em dúvida. Teria sido essa ou essa? E pensou: bom, eu vou tocar de novo. E como ele era Deus, e Deus não podia errar, ele tocou no lugar que julgara ser o mesmo. É essa, com certeza. Eu vou apertar de novo. E quando ele apertou, era outro som. Simplesmente não podia ser a mesma nota. Não existe a nota perfeita. E quando ele tocou, surgiu a mulher. E Deus viu a mulher cair no chão. Então pegou o instrumento e não quis tocar mais. Deu para os dois. Podem levar esse instrumento. E foi o primeiro instrumento musical que recebemos da mão de Deus. E passamos a tocar calimba. O ritmo é um dos aspectos mais marcantes da música da cultura africana. Há a presença de uma pulsação de referência nesse tipo de música, que geralmente está implícita na frase ritmada que serve como referência para os instrumentos de percussão. Cada unidade de pulsação é subdividida em 2 ou 3 partes. Desse modo, na música africana, não existem hierarquias entre tempos fortes e fracos, como é típico na música europeia. Todos os pulsos na música africana têm igual valor. O que varia é a forma como eles são subdivididos. Assim, é possível que diferentes instrumentos toquem obedecendo a uma mesma pulsação, mas realizando subdivisões diferentes. Desse modo, um instrumento percussivo pode pensar o seu tempo dividido em 2 partes, enquanto o outro, ao mesmo tempo, pensa essa divisão em 3. Desse modo, tem-se o que se chama como polirritmia. A polirritmia é definida como a sobreposição de divisões rítmicas contrastantes, produzida, na prática, com o uso de instrumentos percussivos diferentes. Assim, por exemplo, em uma mesma manifestação musical, o djembe é percutido em compasso binário e o agogô em compasso ternário. O conjunto sonoro é estimulante, passando para algumas pessoas uma certa sensação de exotismo, principalmente para os ouvidos acostumados ao conforto dado pela expectativa concretizada do tempo forte. Na polirritmia africana, não há tempos fortes em vista da incorporação dos ritmos diferentes sobrepostos. Esta polirritmia ocorre ainda na mistura da percussão corporal com a batida de instrumentos percussivos. Por exemplo, as pessoas batem palmas em compasso ternário e a percussão pode usar o compasso binário. ay waay Samba lay lay la la lay lay la la lay lay la la ne salaamaaleykum gan ñëw na ne leen ko bisimilaay dalal ak jàmm
bés bi sa bésa ne jigéen balaa baax day laa bir te yére mi goro waaye jéeg buy sëy yor fitu gaynde bàyyi ko mu dëkk yàgg fa ni daaw sax fa ni ceebu kenn du ko gërëm bu bésam ñëwee bu mu mere kenn jëfa ma ko waral butur ngale ne butur ngale yaa ma tax di butur ngale butur ngale yaa ma tax di butur wax leen ni butur ngale yaa ma tax di butur ngale butur ngale yaa ma tax di butur ngale ne butur ngale yaa ma tax di butur ngale. Assim, podemos dizer que a música africana obedece a uma rítmica aditiva, enquanto a música europeia obedece a uma chamada rítmica divisiva. A rítmica aditiva, típica da música africana, parte dos elementos rítmicos menores para, somados, chegar-se aos ritmos maiores. Já na divisão rítmica europeia, parte-se dos elementos rítmicos maiores, como as pulsações, para se chegar aos menores, ou seja, às células rítmicas. Aspectos musicais como estes foram incorporados à música brasileira graças à presença dos negros que chegaram ao Brasil como escravos durante o período do Brasil colônia. Entre o século XV e XVIII, escravos eram para Portugal uma das principais mercadorias vindas da África. Já na segunda metade do século XVI, o Brasil tornou-se um grande importador de escravos. Em 1538, a capitania de São Vicente, hoje São Paulo, recebia as primeiras levas de escravos, sendo a escravidão abolida somente no século XIX. De acordo com Paulo Dias, em 4 séculos, foram deportados em terras brasileiras cerca de 4 milhões de indivíduos, pertencentes principalmente a 2 grandes grupos étnico-linguísticos, os bantus, pertencentes a vários grupos da África centro-meridional, com destaque para as áreas atualmente ocupadas por Angola, Congo e Moçambique, e os sudaneses, da África Ocidental, vindos principalmente da região da Nigéria e do Benin atuais, aqui denominados Jeje-Nagôs. A presença dos sudaneses se deu principalmente na Bahia e dos bantus no Rio de Janeiro, em Minas Gerais e em outros estados do Nordeste. Foi por meio de um longo e complexo processo de resistência e acomodação que, segundo Paulo Dias, os escravos foram atuando nos espaços permitidos e recriando clandestinamente seus cultos e ritos, seus valores culturais, sobre a forma inocente das brincadeiras de negros, dos folguedos, dos batuques. É possível identificar várias manifestações, como o jogo ou caxambu, a capoeira, o maracatu, o batuque, o bambelô ou zambê, o samba de aboio, o tambor de crioula, o carimbó e o candomblé, que foram transmitidas de geração para geração desde os tempos da escravidão e permanecem vivas, não apenas na memória, mas continuam sendo praticadas pelos brasileiros, tanto de origem africana como de origem europeia. Um ritmo, uma dança, uma identidade. O nome carimbó ou curimbó vem do tupi. Curi é pau oco, imbó, furado. A união das palavras também batizou esse tambor grande. E o curimbó se toca assim. São as pernas que abraçam o instrumento. O milheiro e as maracas completam a sonoridade indígena. Vem da tradição dos índios também essa dança de passos miúdos em roda. Mas não seria de todo o Brasil se não tivesse mistura. No rebolado sensual, a herança do sangue negro, presente ainda no batuque acelerado e no som do banjo. Do branco europeu vem o saxofone, a flauta ou o clarinete. E esse jeitinho de dançar em rodopios com a formação de casais é bem português. Tudo isso está muito ligado ao estado do Pará, principalmente nessa região do estuário do Rio Tocantins, Ilha do Marajó e Nordeste do Pará, que concentra a grande maioria de grupos de carimbó do estado. Tem até festival como este no município de Marapanim, que reúne grupos de todo o Pará desde 2004. No município de Marapanim existem pelo menos 40 grupos de carimbó, que se dividem em 2 regiões, a do Salgado e da Água Doce, por causa dos rios que atravessam as comunidades.
Essa aqui é uma delas, a Vila do Maranhão. Difícil afirmar com exatidão onde nasceu o carimbó. Mas para o historiador Agripino da Conceição, citado na música, foi aqui mesmo, o que enche de orgulho o mestre Santinho. O carimbó nasceu nessa região aqui em Marapanim, justamente aqui na nossa comunidade de Maranhãozinho. Aqui, onde a gente está. Aqui, onde a gente está. Você está aqui justamente aqui no berço do carimbó. O grupo Raízes do Paranaú se apresenta em outras localidades. E tem até uma galera jovem bem interessada. Quem ensinou vocês a dançar o carimbó? Só olhando a gente aprende a dançar o carimbó, porque é uma dança fácil e com certeza é bonito também. E vocês? O que vocês têm que fazer? Tem algum gingado aqui na cintura? O reboleixo. Tem E faz assim, aí vem pra cá, vai pra lá. Tá. E os pés? O que tem que fazer nos pés? Vou até... Olha aqui o pé dela, que todo pintadinho de azul. Qual que é o movimento dos pés? Pra frente e pra trás. Aí vai esse remeleixo aqui da cintura também, junto com a saia. O tempo todo assim, então? Isso. O que é considerado um casal que dança bem? Um olhar fixo, o remeleixo, a levada do cavalheiro para a dama, o rodado. Então o olhar é o quê? O tempo todo você um olhando no outro? O tempo todo não, porque a gente não dá para estar olhando o tempo todo, né? Que a gente tem que virar. Mas quando a gente estiver de frente, eu levando ela, tem que estar olhando pro rosto dela. Porque é o olhar que vai segurar um e o outro, é isso? Já que vocês não podem pôr a mão. O carimbó é solto mesmo. Carimbó também diverte gente muito simples, que dança sem fantasia, em chão de terra batida. Agora estamos em Santarém Novo, município de pouco mais de 6.000 habitantes, perto de Marapanim. Aqui o ritmo está muito ligado à religião. É o chamado carimbó pro santo. Sempre no final de dezembro, esse grupo da comunidade rural de Rio Maracanã festeja São Benedito, santo negro da Igreja Católica. E tudo começa com carimbó. O dia ainda nem amanheceu e a festa do carimbó já vai ter início. Mesa de café logo improvisada com pão, suco e beiju. Uma iguaria indígena feita com o polvilho da mandioca. Dançando no meio do terreiro de saia azulada, Dona Margarida de Souza. E a cantoria do Mestre Ticó. Raimundo Correia Costa, ou Mestre Ticó, é agricultor como a maioria do pessoal envolvido com o carimbó. E nunca pode faltar uma bebidinha, a gengibirra, mistura de cachaça, gengibre e mel. Um pouquinho só para ficar a garganta e dar continuidade de novo. Mesmo embalada pelo ritmo, a comunidade não se esquece do culto ao santo. Numa roça próxima dali, o mastro que vai sustentar a bandeira de São Benedito é preparado. O tronco é de tatapiririca, uma árvore da Amazônia. Ele é todo enfeitado com folhas de açaizeiro, frutos de coco, abacaxi, banana e com mandioca. Uma tarefa para os homens: carregar o mastro até o terreiro em frente ao barracão da Irmandade. O levantamento do mastro é comemorado com muito batuque. Agora a imagem do santo domina no alto, abençoando a vila de Rio Maracanã e a Irmandade de São Benedito. Para nós aqui, a relação da religiosidade popular, do culto a São Benedito, ela se misturou aqui com as manifestações de origem indígena, negra, que não separavam o sagrado do lúdico, né? A festa da reza, a devoção da diversão. Isso é fé, identidade e tradição. Essa mistura de carimbó com religião provocou problemas com alguns padres 40 anos atrás. Mas hoje a convivência é pacífica. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A ladainha da igreja incorporou até um pouco da percussão do carimbó.
São Benedito se reza e se festeja, agora no barracão da Irmandade. Essa é a dança Peru do Atalaia, uma maneira divertida e sensual de se deixar levar pelo ritmo do carimbó. As mulheres rodam os vestidos, jogando seu encanto para os homens ao redor. Um toma coragem e chega mais. A dança se torna envolvente, com ares de conquista amorosa. Imitando o movimento do Peru, o homem bate as asas com o paletó, treme as pernas, tenta conquistar a mulher, que responde com o movimento da saia. Vem outro homem e espanta o primeiro. Tem dispensa dos dois lados. E aceitação também. Nesse jogo de sedução, às vezes um casal até dá certo. No Brasil, os africanos foram incorporando, aos poucos, estruturas da cultura europeia e, a partir daí, surgiram outras formas de expressão que foram se caracterizando como brasileiras. Os sincretismos nascem, assim, do entrelaçamento e das influências mútuas no processo de aculturação. Além da polirritmia, herdamos também a melodização poética e as harmonias vocais dos negros. O uso de tercinas e de acentos no contratempo, elementos característicos dos ritmos africanos, foram incorporados à música brasileira, assim como a polirritmia, que aparece em várias manifestações populares, como no samba, no ritmo do Bumba Meu Boi e em várias outras. Segundo Mário de Andrade, a tão característica síncopa presente em nossas melodias foi herdada dos portugueses, mas, abre aspas, nos encarregamos de desenvolver ao contato com a pererequice rítmica do africano. Uma das formas mais características do canto africano é o canto responsorial, que alterna coro e solista. Podemos notar correspondência dessa forma vocal em algumas manifestações musicais brasileiras. O termo puxador de samba, por exemplo, corresponde à forma do canto responsorial africano, assim como puxar a toada é um termo usado na festa do Boi do Maranhão, também nas rodas de ciranda e nos maracatus. O puxador, o cantador ou o mestre, e esses são alguns dos vários termos que designam a pessoa responsável pelo canto inicial, canta a melodia principal em tempo mais livre, quase sempre a capela, e em seguida essa melodia é repetida pelo coro, acompanhado de instrumentos. Uma das características marcantes da música africana é a relação direta entre a música e a dança. Música e dança fundem-se em uma simbiose, cuja importância é considerável entre os africanos, notadamente nas celebrações, ritos, cultos. O candomblé, os tambores de mina, a capoeira, as congadas, o maracatu, o moçambique, o catumbi, entre outras manifestações populares, são exemplos dessa fusão da música com a dança e da união do sagrado com o profano. Apadelonae mojubá ojixé ao axé ao mojubá ojixé apadelonae mojubá ojixé ao axé ao mojubá ojixé.
eu assim, aqui na minha casa, esse lugar para mim, ele é tão especial quanto o meu meio da sala e quanto minha porta. E eu tenho um zelo com os meus tambores. Então, assim, impecavelmente em todas as festas, fora de festa, eles têm que estar assim, bonitinho, vestido, com roupa, né? Com laço. E não só isso, né? Os tambores aqui de casa, eles são vivos mesmos. Eles comem todo ano, é feito o orô para eles, é feito um sacro ofício para eles participam de um ritual diante de Onile, que compartilha o axé com os tambores. Os que já tocam nos tambores, que já compartilham da energia desses tambores, participam do ritual, comem junto, a mão deles come, o pé deles come, junto com os tambores. Esses tambores são vivos e são tratados como divindades e são tratados como objetos vivos, sacralizados dentro do axé. Porque senão não teria sentido eu cumprimentar minha porta, cumprimentar o meio da minha sala e falar com que os meus filhos viessem dar adobá diante deles. Eles dão adobá diante deles porque eles são tratados como divindades. E quando eles estragam, e quando eles apodrecem, e que não tem mais como utilizar eles na sala, eles são suspensos na varanda da minha casa. Rum, rumpi e lê. Né? O rum, rumpi e lê. Eles deveriam ser tratados como Onilu, mas no Brasil são tratados como Ogã, que significa gerente. E esse cargo, esse título, foi dado não só a quem tocava o tambor, mas àqueles que faziam a parte de recepção na casa das autoridades, das outras tantas pessoas que adentravam, e tinham também o compromisso de zelar e olhar pela casa. Vamos supor, o couro que tira daqui, ele não vai para a lata de lixo. O couro que é trocado aqui, existe uma situação que é feita para que ele volte para a natureza e se transforme. Nada, absolutamente nada, é jogado fora. A gente precisa aprender a trocar as coisas de lugar. Então a gente faz uma troca de lugar com as coisas. A satsang é um ritual de folha que é feito antes de qualquer reunião pública. Ele é preparado com uma enim, existe o apanhar, né? O apanhar das folhas, de buscar a folha, de pedir permissão para o Ossan, que nos permita apanhar aquela folha para que ela possa ser compartilhada com todas as pessoas que vão estar presentes naquele dia na casa. Então, assim, é feito um agrado ao Ossan no pé de cada planta, ou com um cauri, que é o búzio, ou com uma moeda. E a gente sempre dá esse presente ao Ossan, retribuindo a folha que a gente apanhou. Porque a gente entende que ele é o dono das folhas e que a gente está pedindo permissão para ele. Existe um respeito, a nossa prática é de respeito para com essa folha. Cada folha tem uma cantiga. Porque ainda que o Ossan seja dono e detenha o poder das folhas, cada folha tem uma divindade que responde por ela, que responde pela energia daquela folha. E para cada folha existe, né, uma reza e existe uma função de cura ou de veneno. Né? Geralmente a satsang que é preparada para se compartilhar coletivamente é realizada apenas com folhas que podem ser compartilhadas com todos os oris, porque não vai interferir, não vai causar nenhuma situação que não seja favorável.
é uma cultura afro-brasileira que é viva, ainda que invisibilizada, e que tem não só esse coletivo aqui, mas vários coletivos de resistência cultural e que ainda, com muita dificuldade, tenta resistir a um Estado racista, a um Estado sexista, homofóbico, e que a nossa esperança, ainda que as perspectivas não nos falem disso, é de melhora para essa sociedade que é tão plural, com tantas culturas inseridas, mas que ainda tem muita dificuldade de ver a grande cultura que está no seu povo e que se perpetua ainda com todas essas dificuldades e com o olho do Estado que não nos permite estar inseridos de forma minimamente igualitária nessa sociedade brasileira.